Você acha que mentira tem perna curta? Será que uma mentira pode durar 100 anos ou mais? Sabe aquele ditado popular? Você pode enganar todas as pessoas por um tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Esse é o caso da história da Torre de Vigia. Quando, por exemplo, nós ouvimos falar sobre o cisma de 1917, a expulsão dos 4 diretores, contada pela versão das Testemunhas de Jeová, sempre é de uma forma muito resumida, colocando o seu ponto de vista e não ouvindo o outro lado. Rutherford providenciou que as anotações de Russell para o 7º volume de Estudos das Escrituras fossem compiladas num novo livro, O Mistério Consumado. Quando o livro ficou pronto, ele pediu que colocasse um exemplar em cada lugar à mesa no refeitório. Assim, quando a família de Betel chegou para a refeição, todos receberam o mistério consumado. Alguns estavam bem curiosos e entusiasmados se perguntavam sobre o que o livro falava. Mas já havia um clima tenso na família, porque alguns dos irmãos responsáveis pela obra tinham um certo rancor do irmão Rutherford. Alguns deles tinham planos ambiciosos, então eles aproveitaram a ocasião para lançar acusações contra o irmão Rutherford, por ter decidido publicar o livro sem consultá-los ou informá-los disso. O resultado foi cerca de 5 horas de acusações infundadas contra o irmão Rutherford. Segundo o irmão Macmillan, naquele dia a família quase não comeu e saiu muito triste do refeitório. Sabe quando a organização gosta de falar sobre os apóstatas e diz para nós não termos contato com eles, com nenhuma matéria, porque os apóstatas são mentirosos e usam de meias verdades, ou seja, pegam uma verdade, tiram ela do contexto, não contam todos os fatos que envolveram uma situação. Sabe bem esses conselhos? A Torre de Vigia está certa com esse tipo de conselho. Só que os verdadeiros apóstatas são os que pertencem a ela. Sim, a organização das Testemunhas de Jeová é perita em mentiras, em ocultar fatos e distorcer as verdades. Portanto, hoje nós vamos conhecer a versão dos 4 diretores. Lá em 1º de setembro de 1917, quando eles escreveram o panfleto Luz após Escuridão, refutando cada ponto do juiz Rutherford. Depois da vinheta. E se a Torre de Vigia fosse o apóstata? Já pensou nisso? Ela que posa de ungida, de serva de Deus que alimenta as pessoas nesse tempo do fim, se ela fosse o apóstata, como será que os seus membros reagiriam? Bem, em 1º de setembro de 1917, os 4 diretores resolveram responder ao panfleto Peneiramentos da Colheita, que fora distribuído em todos os Estados Unidos. O panfleto inicia dizendo que nos dias do Novo Testamento circulavam diversos escritos falsos com o objetivo de enganar os cristãos, fazendo-os ter dificuldade em diferenciar aquilo que era inspirado do que não era. E hoje, ou seja, lá em 1917, algo similar estava acontecendo. Um desses pseudo-escritos é Peneiramentos da Colheita, que é uma imitação e falsificação de outro escrito de Russell, com o mesmo título, cujo propósito era responder a acusações contra Russell. Aqui eles estão se referindo a um outro documento que tinha esse título, Peneiramentos da Colheita. Fora escrito enquanto Russell estava vivo, justamente para responder algumas acusações que estavam sendo feitas contra ele. Neste panfleto, Rutherford é chamado não de cristão, mas de promotor público. Um suposto herói que salvou a sociedade da ruína, enquanto, na realidade, é um esforço disfarçado para superar o irmão Russell
representados por seus companheiros de serviço, a ponto de dividir a igreja e o uso do dinheiro do Senhor, contribuído por seu povo consagrado. Aqui, as acusações são muito sérias. Os 4 diretores chamaram peneiramentos da colheita de uma manobra de advogado, que argumenta apenas de um lado do caso, pois não é uma questão de justiça, mas de egoísmo. Eles falam sobre a publicação lançada e distribuída entre os estudantes da Bíblia, através de Rutherford, dizendo que ali serão usados apenas argumentos que tendem a estabelecer o seu ponto. Todos os outros pontos serão suprimidos, ignorados e omitidos, e ao mesmo tempo farão tudo o que puderem para superar os argumentos do outro lado, não importa quão verdadeiros sejam. As declarações das testemunhas são frequentemente alteradas para se adequarem ao seu caso, e deturpações são frequentemente permitidas. Dessa forma, elas ganham o caso ou chegam tão perto dele que o seu cliente parece satisfeito, a menos que um recurso possa ser aberto. E o panfleto Luz Após Escuridão vai fazer justamente isso. Vai citar as acusações de Rutherford e vai explicar o que realmente aconteceu. O panfleto expõe os seguintes lados. De um lado estaria Rutherford e Van Amberg, o secretário tesoureiro, e do outro lado os 4 diretores e Andrew Pearson. Por que é interessante isso? Porque Pearson não era do grupo dos 4 diretores que estavam se opondo a Rutherford, mas ele era o vice-presidente da sociedade que foi escolhido com Rutherford lá em 6 de janeiro de 1917. Percebam, o vice-presidente eleito da Sociedade Torre de Vigia, ao analisar a argumentação dos 4 diretores, tomou o lado deles. O folheto começa com vários argumentos numerados, vários pontos, e eu vou citar aqui para vocês alguns dos pontos mais relevantes. Russell exerceu controle completo da sociedade, pois foi criação dele, com seu próprio dinheiro, mas após a sua morte, 7 diretores deveriam administrá-la. O 5º ponto também é interessante. Russell morreu apenas alguns dias antes de seu testamento ser declarado ilegal e que suas disposições não precisavam ser observadas por aqueles que assumiram o comando. O 6º ponto, que o irmão Rutherford, estando bem certo de que seria eleito presidente da sociedade, elaborou alguns estatutos antes de sua eleição, que foram levados à Assembleia de Acionistas em Pittsburgh em 6 de janeiro de 1917 e colocados nas mãos de um comitê de 3 irmãos, com a instrução de que eles sugerissem, antes da Assembleia dos Acionistas, que esses estatutos fossem adotados pela sociedade. Ponto 7. Esses estatutos declaravam que o presidente deveria ser o executivo e gerente e ter plena responsabilidade por todos os seus negócios, quer fosse na América, quer fosse no estrangeiro. Ponto número 8. A aprovação destes estatutos sob as instruções de Rutherford pelos acionistas era contrária ao Estatuto da Sociedade, uma vez que o Estatuto prevê que os diretores terão plenos poderes para elaborar estatutos, não apenas um diretor, mas sim os diretores. Rutherford, numa reunião com Van Amberg, Pearson, Rich e Wright, tornou esses novos estatutos legais, colocando o controle nas mãos de Rutherford. Mas se esses novos estatutos criados por Rutherford estavam em conflito com os estatutos originais da sociedade, por que aqueles diretores permitiram, incluindo os 4 que se opuseram? Eles dizem sua justificativa no ponto número 11. Esses irmãos não imaginavam que no futuro nosso irmão faria maior uso do poder. Poucas semanas depois, vários diretores passaram a ter dúvidas quanto à sensatez da ação tomada. Sabe quando você toma uma decisão e no fundo tem aquela vozinha da sua consciência dizendo: olha, não é bem por aí, não confia demais. Foi isso que aconteceu na mente daqueles diretores. Eles deram o poder para Rutherford,
mas não imaginavam que ele seria tão arrogante e se tornaria tão poderoso. Embora não protestassem inicialmente, reconheceram que depositaram muita confiança em Rutherford ao lhe dar um controle tão abrangente, pois viram que ele estava interpretando os estatutos como significando que somente ele era o controlador da sociedade, com exclusão dos diretores. Ponto número 12. Rutherford nomeou Macmillan como seu representante especial e, na ausência do presidente, suas ordens deveriam ser seguidas. Ponto número 13. Macmillan, em vez de ser o guardião dos estatutos da sociedade e defensor do testamento de Russell, fez o oposto, vendo-o como ninharia e não digno de consideração. Ponto 16. Afirma que Van Amberg é o único diretor que apoiou totalmente o presidente em seus métodos e políticas, e antes da morte de Russell, ele frequentemente se opunha ao irmão Russell nos negócios que ele trazia ao conselho para consideração, tomando assim horas do valioso tempo de Russell. Percebam que aqui os diretores expõem algo do passado de William Van Amberg, que ele era sempre a pessoa que se opunha àquilo que Russell ensinava, fazendo com que o presidente da Torre de Vigia devesse passar horas explicando seu ponto de vista. Os 4 diretores ainda deixam claro em seu panfleto Luz após Escuridão, no ponto 18. Embora foram permitidas 2 audiências não oficiais do Conselho com Paul Samuel Johnson, em nenhuma delas o irmão Johnson teve mais do que uma pequena oportunidade de expor o seu caso, e quando este solicitou repetidamente uma reunião do Conselho, Rutherford ficou irritado e encerrou o assunto de Johnson. Ponto número 21. Um dos 4 diretores sugeriu uma resolução para alterar os estatutos que o Conselho havia adotado imprudentemente. O objetivo era que tais estatutos fossem restaurados à sua posição original, de acordo com o testamento e estatuto do irmão Russell. Isso foi rejeitado fortemente por Rutherford. Ponto número 24. Dizer Rutherford que os 4 diretores não tinham cargos legais seria afirmar que Russell, por anos, vinha realizando negócios ilegais por meio de um conselho ilegal. Sim, se os 4 diretores não tinham o direito de ser diretores mesmo, não eram legais, então significava que Russell estava usando um grupo ilegal. Ponto número 25. Que os 4 diretores não tinham intenção de reenviar Johnson à Inglaterra, nem de interromper os negócios da sociedade ou imobilizar os seus fundos, não poderia estar mais longe da verdade. Segundo eles, Harvest Siftings contém mais de 100 acusações falsas e gerou um custo considerável à sociedade. Daí, passaram a citar o testamento de Russell, que fora impresso na Torre de Vigia de Sião de 1º de dezembro de 1916, cuja vontade era, abre aspas, proteger o comitê e o periódico de qualquer espírito de ambição, orgulho ou liderança. Em caso de minha morte, o Conselho de Administração tomará a dianteira. Esse conselho de 7 membros foi o sucessor de Russell. Então era isso que os 4 diretores alegavam defender. Daí passa a demonstrar os métodos de Russell versus os métodos de Rutherford. Vocês estão lembrados que o começo lá da votação pelos acionistas demorou quase 1 hora para começar? A organização menciona isso ao se referir à eleição de 1917. Mas por que demorou tanto? Porque Rutherford estava discutindo com um comitê que regulamentava a eleição para aceitarem os novos estatutos que ele redigiu antes de chegar em Pittsburgh. Pensando que o comitê provavelmente havia feito mudanças durante suas longas deliberações contra o seu plano de obter o controle, o irmão Rutherford os deteve por 1 hora atrás da plataforma enquanto se esforçava para forçá-los a mudar os estatutos, exatamente como ele os havia preparado
ameaçando uma briga diante da convenção se isso não fosse feito. Mal sabiam os congressistas o que estava acontecendo por trás das cortinas e mal percebiam por que a convenção foi adiada por tanto tempo. Houve várias testemunhas oculares dessa conversa, além do comitê, que era composto pelos irmãos Murchison, de Boston, Bricker, de Pittsburgh, e Ostrander, de Cleveland. Os estatutos de Rutherford, por fim, são aceitos. O comitê resistiu corajosamente ao irmão Rutherford, mas, temendo a ameaça de luta e consequente perturbação na convenção, se o irmão Rutherford não conseguisse o que queria, eles finalmente relataram os estatutos como originalmente preparados por ele. Repetimos esses fatos para mostrar como o irmão conseguiu tirar o poder do Conselho de Administração e tê-lo em suas próprias mãos. Então aqui, os 4 diretores relatam a sua culpabilidade por permitir que o Rutherford, através da sua influência e da sua força, até mesmo violenta, de impor seus argumentos, os seus novos estatutos, nos estatutos da sociedade. Mas que mudanças tinham nesses estatutos elaborados por Rutherford antes mesmo dele ser eleito? Um deles dizia: o presidente da sociedade será sempre o diretor executivo e gerente geral da corporação, tendo a seu cargo a administração de seus negócios e trabalho, tanto na América quanto em países estrangeiros. E também, o presidente tinha autoridade para nomear um comitê consultivo de 3 membros, do qual o secretário-tesoureiro William Van Amberg seria um membro permanente. Esse comitê consultivo, ele suplantaria a autoridade dos demais diretores. Então percebam, por que William Van Amberg ele deveria ser sempre o mesmo membro? Como diz ali, um membro permanente, e os demais não. Tudo isso foi inventado da cabeça de Rutherford, e ele obrigou que esses estatutos fossem seguidos a partir de então. Rutherford, sabendo que os diretores poderiam elaborar estatutos ao retornar a Brooklyn, convocou uma reunião do conselho, na qual apresentou seus estatutos para adoção. Como as queridas ovelhas que estavam presentes na assembleia de acionistas, desavisados e ansiosos para fazer qualquer coisa para ajudar o novo presidente, os diretores decidiram, sem protesto, publicá-los na ata da reunião. Foi essa ação de publicar na ata da reunião os estatutos elaborados por Rutherford que os tornaram genuínos e legais. Um ato que o conselho esperava, na época, se mostrar para os melhores interesses da obra, que infelizmente não foi assim que aconteceu. Cabe aqui salientar, meus amigos, que embora Rutherford ele fosse um dos diretores da Sociedade Torre de Vigia lá em 1916, antes de Russell morrer, ele não estava no testamento de Russell para fazer parte da comissão editora proposta por Russell. O testamento foi elaborado lá em 1907, quando Rutherford só tinha 1 ano de batismo. Então, obviamente, o nome dele não constaria nesse testamento de Russell. Mas ele vai aparecer na 2ª turma para substituir alguém dos 5 membros da primeira turma da comissão editora. Por quê? Essa 2ª turma ela tem 6 nomes e não 5. Estão lembrados? A comissão editora proposta por Russell era de 5 pessoas. Aqueles que decidiriam quais seriam os assuntos abordados na Torre de Vigia de Sião. Mas nessa 2ª turma, como substitutos da primeira, haviam 6 nomes, dentre eles o nome de Rutherford. Na verdade, um dos nomes dessa 2ª turma, John Edgar, havia falecido em 1910. Então o testamento de Russell foi aberto e colocado possivelmente ali o nome de Rutherford. E então selado. Só seria aberto de novo após a morte de Russell. Portanto, provavelmente foi só em 1910 que Russell colocou o nome de Rutherford na 2ª turma daqueles que poderiam substituir a comissão editora.